Fala galera, beleza? Pessoal, a gente vai agora resolver aqui umas 10 questões relacionadas a juros simples e a juros compostos, com o intuito de fazer aqui uma revisão para a avaliação bimestral de vocês, tá certo? Pois bem, vamos começar aqui pela primeira questão, que diz o seguinte, ó. Jonas realizou um investimento de R$ 1.500 no Banco House, no regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao mês. Qual foi o saldo final dessa aplicação feita por ele após um período de 6 meses? Vejam que estamos trabalhando no regime de juros simples, né? E ele quer que você calcule o saldo final. Nós já vimos nas aulas anteriores que essa expressão saldo final, em outras palavras, quer dizer o quê? Que você calcule o montante. Mas para calcular o montante, primeiro eu preciso também dos juros, para poder somar com o capital, né? E assim encontrar o montante, tá certo? Então, como estamos trabalhando com juros simples, né? Precisamos trabalhar inicialmente com essa fórmula aqui, ó, o famoso J igual a CIT, tá certo? Você já sabe que o C é o capital inicial, a letra I representa a taxa de juros e a letra T representa o tempo. Essas informações aqui, ó, todas foram dadas no enunciado. Ó. O 1.500 faz o papel do capital inicial, né, o valor do investimento. A taxa de juros é de 2% ao mês e o tempo são 6 meses. Ó. Perceba que a unidade da taxa de juros e a unidade do tempo ó, são iguais, né? Ambos estão em meses, tá certo? Destacando aqui as informações, ó, tenho né, que realmente C é 1.500, como está aqui no enunciado. A taxa de juros é 2%, mas eu tenho que representar na forma decimal, então eu vou colocar como sendo 0,02, que é a mesma coisa, né? Você sabe que 2% quer dizer 2 dividido para 100, e 2 dividido para 100 é igual a 0,02. E o tempo é igual a 6 meses. Pois bem, ó, pegando essas informações e substituindo aqui, ó, eu terei a seguinte multiplicação a realizar: 1.500 vezes 0,02 vezes 6. Operando essa conta, eu vou encontrar a resposta, né, o juro. Eu vou encontrar que juro é igual a R$ 180. Se você estiver desatento, né, se você estivesse desatento, você poderia cometer o grave erro de marcar o item A, né, porque você está vendo que aqui tem 180. Porém, cuidado, ó, ele quer o saldo final, né, ele quer isso aqui, ó, ele quer o montante, tá certo? Então você precisa pegar esse seu resultado aqui, ó, o 180, e somar com o capital inicial. Não é isso? Ó? Porque o montante é a soma do capital inicial com os juros. Somando 1.500 com 180, ó, você vai encontrar a resposta R$ 1.680. Esse é o saldo final após um período de 6 meses. Tá certo? Questão 2 diz o seguinte, ó. Samuel gerou uma dívida de R$ 4.600 no banco WRA. Sabendo que a taxa de juros simples desse banco é de 6% ao mês e que Ismael só poderá pagar essa dívida após 3 bimestres, quanto será o valor a ser pago por Ismael ao banco WRA após ter passado esse período de tempo? Então, mais uma vez, estamos aqui trabalhando com juros simples. Ele quer que você calcule o valor final, né, o valor a ser pago por Ismael após esse período de tempo estabelecido aí no enunciado. Então, precisamos primeiramente calcular quem? Ó, os juros, tá certo? Para isso, eu preciso do capital inicial, da taxa de juros e do tempo. E essas informações foram dadas na questão. Porém, perceba que a taxa de juros, ó, a unidade dela está em mês, ó, e o tempo está em bimestre, tá certo? Então você já sabe que eu preciso fazer aqui uma conversão, fazer com que eles fiquem na mesma unidade de tempo, para em seguida pegar esses valores e substituir na fórmula, tá certo? Então vamos lá, ó. Eu quero passar de bimestres para mês. Como eu sei que um bimestre equivale a 2 meses, tá certo? Então quer dizer que 3 bimestres equivalem a quantos meses? Equivalem a 6 meses, tá certo? Então eu tenho ó, que 3 bimestres é igual a 6 meses. Tranquilo. A taxa de juros é de 6% ao mês.
convertendo para número decimal, ó, vai ficar igual a 0,06, tá certo? E o capital inicial, ó, o valor da dívida é de 4.600. Então eu vou pegar esses valores numéricos e vou substituir aqui na fórmula. Fazendo isso, terei que J, os juros, é igual a multiplicação de 4.600 por 0,06 e por 6. Realizando essa conta, eu vou encontrar a resposta, né? Eu vou encontrar aqui os juros simples, o que rendeu esse período aí de tempo foi de R$ 1.656. Isso foi o que rendeu de juros nesses 6 meses aí de empréstimos, tá certo? Então o que é que a gente vai agora fazer, né? O que é que ele quer? Ele quer o saldo final, o montante. Então eu preciso agora, ó, somar o capital inicial com os juros, tá certo? Então fazendo essa soma, você vai ter, ó, 4.600 com 1.656, a resposta vai ser 6.256 reais, tá certo? Então a opção correta, né, vai ser o item D, ó. Tranquilo? Questãozinha que envolveu juros simples, né? E ele pediu para você calcular o montante, o saldo final. Na questão 3, temos o seguinte, ó. Que quantia aplicada a 2,5% ao mês durante 3 meses e meio rende juros simples de R$ 28.000? Então, novamente trabalharemos com essa fórmula. Porém, ó, se você observar bem, o nosso objetivo agora não é mais encontrar juros e nem montante, como foi o caso das duas primeiras questões. Até porque os juros já foi oferecido aqui no enunciado. Ó. Os juros é de R$ 28.000. Ele oferece também a taxa de juros e o tempo. Perceba que o alvo, a meta, né, o nosso objetivo agora é encontrar quem? Ó, a quantia aplicada, ou seja, o capital inicial, tá certo? Então, destacando aqui as informações, ó, eu tenho, né, que o juro é de R$ 28.000, como afirma aqui na questão. O tempo, como é de 3 meses e meio, né, representando aqui em números, fica 3,5 meses. E a taxa de juros, como é de 2,5% ao mês, ó, convertendo isso aqui para número decimal, eu vou ter 0,025, tá certo? Pegando esses valores numéricos e substituindo na fórmula, ó, eu terei essa equação aqui, ó. Tá vendo? Perceba que agora a nossa incógnita não é mais o J. Dessa vez é quem? Ó? A letra C, o capital inicial. Então, antes de resolver essa equação, vamos tentar melhorar a cara dela. Ó. Posso multiplicar esses dois valores primeiro. Então, ao multiplicar 0,025 por 3,5, eu vou obter 0,0875. Como eu quero encontrar a letra C, então eu preciso isolar ele. Certo? Então esse valor aqui que está acompanhado da letra C, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Vai passar dividindo, tá certo? Então eu terei que o capital inicial representa a divisão do 28.000 pelo 0,0875, tá certo? Então resolvendo aqui esse cálculo, eu terei que o capital inicial é de R$ 320.000, ok? Então a opção correta vai ser o item D, certo? Ó, perceba que nem sempre nas questões o objetivo vai ser encontrar o J ou o montante. Não, ela pode revezar nas outras letras. Pode ser, no caso aqui, ó, o objetivo foi qual? Foi encontrar a letra C, tá certo? Assim como pode ser também de encontrar a taxa de juros, pode ser o objetivo de encontrar o tempo. As questões vão brincar, né, com essa fórmula aqui, certo? Cabe a nós dominarmos ela para podermos resolver todo tipo de situação, ok? Questão 4 fala o seguinte, ó, Bárbara emprestou R$ 150 a juros simples comerciais, lucrando então R$ 36 de juros. Sabendo que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de quanto? Então vamos lá, vamos colocar aqui as informações para a gente entender melhor. Esses 150 reais aqui, ó, ele representa o capital inicial. Esse 36 representa o que? Os juros. O tempo é de 120 dias e ele quer a taxa de juros mensal. Tem que ver isso aí também, ó, a taxa mensal. Então, destacando aqui as informações, ó,
capital 150, J igual a 36, o tempo 120 dias, ele quer a taxa de juros mensal. Então, antes de pegar esses valores e substituir aqui na fórmula, tenho que entender que esse tempo aqui, ó, ele tem que estar em quê? Ó? Tem que estar em mês, porque ele quer a taxa de juros mensal. Aí veja bem, ó, como é que eu faria essa conversão? Já vimos em aulas passadas que um mês comercial equivale a 30 dias, tá certo? Então, se um mês é igual a 30 dias, 120 dias equivale a quantos meses? Equivale a 4 meses, ok? Agora sim, ó, ao fazer essa transformação, agora eu posso pegar esses valores e substituir aqui na fórmula. Fazendo isso, eu terei, ó, J, né, 36, igual a 150 vezes o I, que é o que eu quero encontrar, vezes o tempo, né, 4 meses. Antes de resolver a equação, posso multiplicar esses dois valores aqui, ó. Então eu terei que 36 é igual a 600 vezes I. Isolando a letra I, ó, terei que o I, a taxa de juros, corresponde à divisão do 36 pelo 600. Aí veja bem, ó, a taxa de juros é sempre dada em que? Ó, em porcentagem. E você sabe que porcentagem é uma fração onde o valor aqui de baixo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 100. Ah, professor, mas aí tem o valor que está aqui embaixo é 600. Beleza, mas para esse 600 se tornar um 100, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por quanto? Por 6, não é isso? Então, se aqui embaixo eu dividir por 6, ó, em cima também vou dividir por 6. Fazendo isso, ó, eu terei a fração 6 sobre 100. E 6 sobre 100 representa quantos por cento? Ó? Representa 6%, tá certo? Ó, a resposta vai ser o item C. Perceba que o objetivo agora aqui, ó, não foi nem encontrar o J e nem um C, né? Dessa vez o objetivo foi encontrar a taxa de juros, né? A letra I. Quinta questão afirma o seguinte, ó, aplicando 10 mil reais de juros a juros simples de 1,2% ao mês durante 18 dias, obtém-se um rendimento de quantos reais? Então, como ele fala rendimento, ele quer saber o valor dos juros, tá certo? Aí você pode olhar aqui para os dados, né, e perceba que ele oferece o capital inicial, a taxa de juros e o tempo. Beleza. Porém, ó, a unidade da taxa de juros está em mês e o tempo está em dias. Então, não posso simplesmente pegar esses valores e substituir aqui diretamente, não. Preciso fazer aqui as devidas conversões para que eles fiquem na mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa está em mês, ó, vou fazer com que esses dias estejam em mês. Representar aqui em mês, tá certo? Como é que eu farei isso? Ó? Vou tentar, ó, montar aqui uma regra de 3. Como eu sei que um mês equivale a 30 dias, então tenho que 18 dias vou representar pela letra X, tá certo? Então meu intuito vai ser agora destrinchar essa regra de 3 aqui, ó. Então fazendo o cruz credo, certo? Eu terei que 30x é igual a 18. Isolando o x, ó, x é 18 sobre 30. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 6, eu vou encontrar, ó, a fração 3/5. Moral da história, 18 dias representa que parte de um mês? Ele representa 3/5 de um mês, ok? Agora que eu fiz essa conversão aqui, ó, perceba que a taxa de juros está em mês, o tempo também está em mês, certo? A taxa de juros é de 1,2%, né? Fazendo aqui a conversão para número decimal, ó, vai ficar 0,012, certo? E o capital inicial é de 10 mil reais. Pegando esses valores e substituindo aqui na fórmula, ó, vai ficar como? Ó, olha o que eu fiz. Substituir, né, os valores na fórmula do J, tá certo? Nosso intuito é resolver essa conta aqui, ó. Então, para isso, ó, eu vou multiplicar primeiro os valores que estão aqui em cima, ó, o 10 mil, o 0,012 e o 3, e repetir o valor aqui de baixo. Ó. Então, multiplicando 10 mil por 0,012 por 3, você pode até conferir na sua calculadora, você vai encontrar a resposta 360. E eu repetir aqui o número 5, né, aqui de baixo. Ó.
Então agora basta dividir 360 para 5 que você vai encontrar a resposta R$ 72. Isso foi o que rendeu de juros, ok? Então a opção correta vai ser o item C. Sexta questão afirma o seguinte, ó: Lara guardou todo o dinheiro que ganhou no seu estágio, que foi equivalente a R$ 50.000, e decidiu realizar uma aplicação financeira desse dinheiro em um fundo de investimento que rende 12% ao mês no regime de juros compostos no Banco Z. Qual será o saldo final de Lara após 2 meses? Perceba que agora estamos trabalhando com juros compostos, tá certo? Então a fórmula que a gente vai trabalhar é essa daqui, ó, certo? Aquela fórmula J igual a CIT, você trabalha com juros simples. Quando se trata de juros compostos, a fórmula que nos interessa é essa aqui, ó. Montante é igual a capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais o I, né, a taxa de juros, fecha parênteses e eleva ao T, ou seja, o tempo. Então bora lá, ó. Como eu quero calcular o saldo final, ou seja, o montante, eu preciso do capital inicial, da taxa de juros e do tempo. E todas elas foram dadas no enunciado, ó. O capital inicial 50.000, a taxa de juros 12% ao mês e o tempo 2 meses. Destacando aqui, ó, capital 50.000, né? A taxa de juros 12%, convertendo para número decimal tenho 0,12 e o tempo 2 meses. Pegando esses valores e substituindo aqui na fórmula, ó, vai ficar como? Dessa forma, ó, M é igual a 50.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,12, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Só o que eu fiz foi substituir essas informações, ó, aqui na fórmula. Agora o nosso trabalho é resolver essa expressão numérica aqui, ó. E para isso você tem que ter bastante cuidado, tem que obedecer àquela hierarquia lá. Ou seja, perceba que aqui nós temos 3 operações: uma adição que está entre parênteses, uma potenciação e uma multiplicação. Então primeiro eu resolvo o quê? Resolvo primeiro a adição que está entre parênteses. Somando 1 com 0,12, eu vou encontrar 1,12, certo? Ao acabar com a adição, agora eu tenho a potenciação aqui, ó. Então eu tenho que resolver essa potenciação. 1,12 ao quadrado significa 1,12 multiplicado por ele mesmo. Isso vai dar, ó, 1,2544. Então eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui, ó. Terei que o montante é igual a 50.000 vezes 1,2544, certo? Realizando essa conta, eu vou ter que o montante, né, o saldo final após 2 meses, será de R$ 62.720, tá certo? Então a opção correta, ó, vai ser quem? Vai ser o item C, ok? Questão 7, temos o seguinte: um capital de R$ 2.000 esteve aplicado a taxa mensal de 2%, num regime de juros compostos. Após um período de 2 meses, os juros resultantes dessa aplicação serão iguais a... Perceba que nessa questão, mais uma vez, vamos trabalhar com juros compostos, né? Vamos trabalhar aqui com essa fórmula. Porém, o objetivo central é encontrar os juros resultantes, tá certo? Mas para achar os juros, eu preciso calcular quem? Primeiramente, o montante, certo? Por quê? Porque os juros, ele é a diferença entre o montante e o capital. Eu já tenho o capital inicial, ó. Se eu encontrar o montante e subtrair um pelo outro, eu vou encontrar os juros, tá certo? Esse vai ser o plano. Para usar essa fórmula, eu preciso do capital inicial, né, da taxa de juros e do tempo. Essas informações, todas elas foram dadas no enunciado, ó. O capital inicial é de 2%, a taxa de juros 2% ao mês, que é a mesma coisa que 0,02, e o tempo equivale a 2 meses. Então, pegando esses valores e substituindo aqui na fórmula, eu terei que o montante é igual a 2.000 vezes, né, abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Então, mais uma vez, o cuidado é em resolver essa expressão numérica aqui, ó. Primeiro, resolve a soma, que está entre parênteses. Somei, ó, 1 mais 0,02 vai dar 1,02.
Resolve agora a potenciação, né? 1,02 ao quadrado, isso é igual a 1,0404. Então substitui no lugar disso aqui, ó. Então teremos que o montante vai ser o resultado da multiplicação de 2.000 por 1,0404. Realizando essa conta, eu terei que o montante é de 2.080,8, certo? Mas não acaba aqui, ó. Como ele quer os juros, eu preciso agora calcular a diferença entre o montante e o capital inicial. Subtraindo então 2.080,8 por 2.000, eu vou encontrar a resposta 80,8, tá certo? Então, os juros resultantes dessa aplicação, ó, serão iguais a quanto? A R$ 80,80. A opção correta vai ser então o item B, tá certo? Tranquilo aí? Questão 8. Temos que Maria aplicou R$ 3.000 em um banco que paga taxa efetiva de 20% ao bimestre. A operação teve duração de 4 meses. Considerando que os juros são compostos, qual o montante resgatado por ela? Ok, vamos trabalhar mais uma vez com essa fórmula, certo? E ele quer o montante. Para isso eu tenho que ter o capital, a taxa de juros e o tempo. Perceba que o capital, ó, equivale a R$ 3.000, o tempo equivale a 4 meses e a taxa de juros é de 20% ao bimestre. Então a unidade da taxa e a unidade do tempo, ó, estão diferentes, tá certo? Eu preciso converter um deles para que eles fiquem na mesma unidade de tempo. Então, como a taxa de juros está em bimestre, ó, eu vou passar a transformar esses 4 meses aqui para bimestres. Então, bora pensar aqui um pouco. Ó. Um bimestre equivale a quantos meses? 2 meses. Então, 4 meses equivale a quantos bimestres? Obviamente, né, a 2 bimestres, tá certo? Então, destacando aqui, ó, 4 meses é a mesma coisa que 2 bimestres. A taxa de juros é de 20%, né, que é a mesma coisa que 0,2. E o capital inicial equivale a R$ 3.000. Pegando essas informações e substituindo na fórmula, eu terei que o montante é igual a 3.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Agora o cuidado é em resolver essa expressão numérica aqui. Ó. Primeiro a soma, depois a potenciação e depois a multiplicação. 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Resolvendo agora essa potência aqui, 1,2 ao quadrado. Isso vai dar 1,44. Substitui aqui, ó. Terei que o montante é o resultado da multiplicação de 3.000 por 1,44. Realizando essa conta, eu terei que o montante vai dar R$ 4.320. Tranquilo? Então a opção correta desse problema vai ser o item D. Uma aplicação direta da fórmula, tendo cuidado, né, com as unidades da taxa de juros e do tempo. Sempre entender que eles têm que ficar na mesma unidade de tempo, tá certo? Se não fizer isso, você pode cometer o grave erro, né, de errar aí os cálculos, ok? Questão 9, temos o seguinte, ó. Pedro realizou um investimento de R$ 300 no Banco Alfa no regime de juros compostos a uma taxa de 10% ao mês. Qual foi seu saldo final, ou seja, o montante, após um período de um trimestre? Perceba que a unidade da taxa de juros está em mês e o tempo está em trimestre. Então preciso fazer com que eles fiquem na mesma unidade de tempo. O que é simples, ó, porque como aqui está em mês, ó, eu sei que um trimestre equivale a quantos meses? A 3 meses. Então, em outras palavras, eu tenho que o capital inicial é R$ 300, a taxa de juros é de 10% ao mês, que é a mesma coisa que 0,1, e o tempo que é de um trimestre, que equivale a 3 meses. Ok? Pegando esses valores e substituindo aqui na fórmula, terei que o montante é igual a 300 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,1, fecha parênteses, elevado ao cubo, né? A terceira potência. Então,
mais cuidado aqui, cautela na hora de resolver essa conta, essa expressão numérica. Primeiro resolve aqui a adição, 1 mais 0,1 dá 1,1. Depois resolve aqui a potenciação, ó, 1,1 ao cubo vai dar 1,331. Substituindo aqui e depois multiplica por 300. Ó. Multiplicando agora, nós teremos que o montante é igual a R$ 399,30, tá certo? Então a resposta correta dessa questão vai ser quem? Ó? Vai ser o item D, beleza? Bom, décima e última questão dessa videoaula. Ela diz o seguinte, ó, se aplicarmos R$ 15.000 a juros compostos, rendendo 5% a cada bimestre, quanto teremos após 2 anos? Pelos itens que temos aqui, ó, pelas alternativas, ele nem quer o valor exato, né? Ele quer que você... Todas as opções estão diretamente em função do modelo aqui da fórmula, né? Ó, tá vendo? Mas para isso, antes da gente pegar esses valores e substituir na fórmula, a gente tem que fazer aqui levar em consideração uns pequenos cuidados, né? Por quê? Porque a unidade da taxa de juros, ó, está em bimestre e o tempo está em ano, certo? Então você poderia cometer o grave erro, se não fizer nenhuma transformação, de marcar aqui o item A, ó, tá vendo? Poderia cometer esse erro, né? Porque você está vendo aqui 2 anos, ó, poderia marcar aqui, tem 2, o tempo é 2, aí você estaria redondamente enganado, tá certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa unidade ano para bimestre. Então bora pensar aqui, ó. Um ano equivale a 12 meses, um bimestre equivale a 2 meses, tá certo? Isso quer dizer que um ano tem quantos bimestres? Um ano tem ao todo 6 bimestres. Então 2 anos, elas possuem quantos bimestres? 2 anos possuem 12 bimestres, tá certo? Deu para compreender? Ó? Um ano equivale a 6 bimestres, porque cada bimestre equivale a 2 meses, tá certo? Então, se um ano tem 6 bimestres, 2 anos tem 12 bimestres, tá certo? Destacando aqui, ó, 2 anos equivale a 12 bimestres. A taxa de juros é de 5%, que é a mesma coisa que 0,05. Esquecer disso, né? De colocar na mesma, de colocar, como é que se diz, na forma de número decimal, tá certo? E o capital inicial é de 15.000, tá destacado aqui no enunciado. Agora, pegando esses valores, ó, e substituindo aqui na fórmula, eu terei que o montante, o M, é igual a 15.000 vezes, abre parênteses, 1 mais, quem é o I? 0,05, fecha parênteses, elevado ao T, que é de 12. Aí agora eu vou somar esses dois valores que está aqui entre os parênteses, e eu terei a expressão M igual a 15.000 vezes 1,05 elevado a 12. Pronto. Agora basta olhar para as opções e dizer qual a opção correta. Tá na cara que vai ser quem, ó? Vai ser o item B, tá certo? Nem precisou você continuar o cálculo. Todas as opções estão aqui seguindo o modelo padrão aqui da fórmula, tá certo? Bom, então resolvi aqui as 10 questões com o intuito de revisar o conteúdo aqui com vocês para a prova bimestral. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, né? Deixa aí nos comentários que eu procurarei saná-las, tá certo? Sanar a sua dúvida, tá? Tranquilo? Pois eu vou indo aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, pessoal!